Hoje quem vai fazer a nossa leitura é a nossa irmã Clécia. Por favor, Clécia, pode começar. Tá certo. Terminou em imaturo, não é isso? Isso mesmo. Tá. Normalmente, desanimado, guarda a imagem da severidade com que foi educado no lar e torna-se ditatorial, indiferente e impiedoso. Reflete aí o comportamento ancestral que os pais e familiares tiveram para com ele e que agora automaticamente demonstra, escondendo os próprios conflitos sob a máscara da dureza, da insensibilidade. A criança insegura, que permanece no subconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis e ilógicos. No íntimo, ele teme e exterioriza agressividade, sente necessidade de carinho, desvela raiva, ódio, precisa de apoio, de amparo. No entanto, foge, isola-se, sofre a carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Quase sempre esse adulto, que não amadureceu psicologicamente, sente-se deslocado de si, profundo e do meio social onde se encontra. Parece ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção e busca prazeres que ele não saciam a fome dos desejos. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter, invejando os fortes, detestando aqueles que lhe parecem superiores. Assim, travando lutas íntimas, internas, quais atormentados, Davi contra Golias das paixões internas, que não conseguem vencer. Identificada na infância, que não foi vivida com felicidade nem amor, a causa da sua insegurança. Os resíduos daquele período persistem, amargurando por toda a existência. Caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-se crescer, realizar-se. Enquanto essa crescer se Até aí tá realizar. bom, Clécia. Tá certo. Obrigado. Bom, pessoal, a gente já está cansado de saber disso, né? Isso aí que a Joana está falando, de maturidade, de infância e etc. Que a gente já vem discutindo isso desde o início da obra, essas questões aí da infância emocional, psicológica e etc. Então, eu gostaria de fazer algo diferente hoje, uma espécie de terapêutica, né? Porque o conteúdo me parece que nós já temos em demasia, né? Agora a gente precisa de levar esse conteúdo para nós mesmos. E aí a Joana fala dessa criança psicológica, que é o capítulo, né, que nós estamos trabalhando, infância psicológica. Essa criança emocional que todos somos ainda. Todos nós somos crianças emocionais em busca da madureza, que é a vivência do Evangelho. A gente só vai ser maduro quando a gente conseguir viver o Evangelho na sua totalidade. Enquanto nós estivermos apartados do Evangelho, nós somos crianças num processo de madureza. Eu estou falando no sentido espiritual e moral e emocional também. Então, a Joana lista aqui para nós uma série de caracteres dessa criança emocional. E aí eu gostaria de que nós, e cada um por sua vez, terá a oportunidade de dizer, dentre esses caracteres, qual é aquele em que a gente se identifica.
Porque, obviamente, que esses caracteres falam de nós, né? Todos eles falam de nós. Mas, possivelmente tem algum deles que fala, que comunica conosco de uma maneira mais profunda. E aí eu gostaria que nós fizéssemos essa autoanálise hoje, né? Porque o título do nosso estudo é autodescobrimento, né? Então, nós carecemos de fazer algumas práticas, porque de teoria nós já temos muito. Então, a Joana fala aqui, eu vou listar novamente, só para a gente assimilar aquilo que a Clécia falou a princípio. Eu vou listar aqui alguns pontos que a Joana toca, vocês vão voltar a sua atenção novamente, agora com a finalidade de se encontrar. Então, agora eu vou fazer novamente a listagem que a Joana fala e nós vamos fazer esse olhar na tentativa de se encontrar. Se encontrar em que sentido? Aonde eu estou nesses caracteres. Aí eu quero que vocês falem, Carlito, eu estou nesse ponto bem aqui que a Joana está falando. Eu me identifico com esse ponto, entende? E na regra do jogo de autodescobrimento, não é admissível você dizer que não se identificou com nada. Não é admissível você dizer que não se encontrou, que não está em nenhum desses, porque aí já é negação, né? E olha só o que a Joana fala. Eu vou repetir para que nós melhor assimilemos, vocês podem até acompanhar aí no texto. Joana começa o parágrafo que a nossa amiga Clécia leu dessa forma. Normalmente, desarmado, olha só, desarmado é uma característica. Guarda a imagem da severidade com que foi educado no lar e torna-se ditatorial, indiferente, impiedoso. Todas essas aqui são caracteres. Sabe quando o indivíduo se vê assim desarmado? Sem argumento, esse desarmado é sem argumentação, nesse sentido, né? E aí, quando a pessoa se vê assim confrontada em alguma situação, ela descamba, de Joana de Ângeles, ela descamba aqui para severidade, ela se torna uma pessoa severa, reflete essa educação ditatorial do lar, às vezes ela se torna indiferente, muitas vezes impiedosa e cruel nessas circunstâncias. Essa é uma característica, é um ponto. Aí Joana prossegue, reflete aí o comportamento ancestral que os pais e familiares tiveram para com ele, ou ela, e que agora automaticamente demonstra escondendo os próprios conflitos sob a máscara da dureza e da insensibilidade. Então, será que muitas vezes a gente se esconde atrás dessas máscaras da dureza, da insensibilidade, numa ideia de refletir aquilo que nós tivemos enquanto criação familiar? Em outro momento, a Joana fala que a criança insegura, agora já é uma outra característica, olha só, já é a criança insegura, não é mais desarmada, que permanece no subconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis, ilógicos. É aquela pessoa incoerente, em outras palavras, sabe? Que ela fala uma coisa e diz outra. Isso é uma pessoa incoerente, é uma pessoa ambivalente. É uma pessoa que faz um discurso e aí daqui a pouco a gente percebe, ou nós nos percebemos que nós somos traídos no nosso próprio discurso. Às vezes eu estou fazendo um discurso e eu estou pensando aqui que eu não faço aquilo que eu estou dizendo. Então é uma conduta ambivalente, né? Instável, sabe aquelas pessoas instáveis? Eu não preciso falar dessas definições que todos nós a conhecemos, né? Ilógico. No íntimo, ele teme e exterioriza a agressividade. Olha só, a pessoa insegura, ela se torna agressiva. Sente a necessidade de carinho e desvela raiva, ódio, precisa de apoio, de amparo, no entanto, foge e isola-se. Olha só essa característica aí. Sabe aquela pessoa carente afetivamente, sabe aquela pessoa que sente vontade
de um carinho, de um aconchego, mas ela foge disso, ela se isola, ela se retrai, ela tenta mostrar uma dureza que no fundo não tem, uma armadura que no fundo não tem, sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Sabe aquelas pessoas que querem ser compreendidas, mas são as primeiras a atirarem a pedra no outro, a apontar os defeitos do outro? São características do imaturo, do infantil. Quase sempre esse adulto, de Joana, que não amadureceu psicologicamente, olha só, ainda não amadureceu psicologicamente, sente-se deslocado do si profundo e do meio social onde se encontra. Ou seja, sabe aquela pessoa antissocial, aquela pessoa que se retrai, aquela pessoa que não se encaixa nunca? Porque é bem verdade que em algumas situações a gente não se encaixa mesmo, mas você nunca está afinizado com nenhum grupo, é de se pensar a consequência disso, ou a causa disso. Para ocultar o desamor por si mesmo, outras características, o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção. Sabe aquelas pessoas que vivem se presenteando, se dando presentes materiais? Essas pessoas, elas estão ocultando um desamor, na verdade, né? Um desamor, uma carência, uma insatisfação, e busca prazeres que lhe não saciam a fome dos desejos. Sabe aquelas pessoas que vão em busca de prazeres materiais, tipo sexo, tipo bebida, tipo, sei lá, até comida mesmo, pecado da gula, sabe? Então, pessoas que se tornam compulsivas por determinadas coisas. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter, inveja os fortes, detesta aqueles que lhe parecem superiores, assim travando lutas íntimas intérminas, quais atormentados Davis contra os Golias, das paixões internas que não conseguem vencer. Joana prossegue dizendo: identificada na infância, essas pessoas que somos nós, para que a mentora fala, que não foi vivida com felicidade nem amor, a causa da sua insegurança, os resíduos daquele período persistem, amargurando por toda a existência, caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-a crescer e realizar-se. Muito bem, dito isso, todos nós absolvemos o texto, todos nós nos apercebemos de algumas caracteres que a Joana coloca para nós, e agora eu queria que vocês fizessem aí a rodada terapêutica e tentasse falar para mim ou identificar alguns desses caracteres, ou se não se encontram nesses caracteres, mas conseguem identificar outros que falam da sua infância, também podem ficar à vontade para dizer. Não precisa ser muita coisa, só precisa ser um ou dois, aqueles que vocês acham que é mais relevante, que é o que mais comunica com vocês, é aqueles que mais atrapalham, talvez, o desenvolvimento espiritual, emocional, e que tem uma correspondência nessa infância psicológica. Nessas questões aí, na leitura, né, de início, eu pensei muito no meu pai, assim, de como cada uma dessas coisas, né, perpassaram pela educação que ele tentou nos dar. E em relação a mim, né, eu percebi muito, o que eu tinha muito na infância era a questão da carência, mas essa carência, ela não me fez transformar em raiva, né, e sim em isolamento, em ficar muito na minha, em ter medo de falar, em ter medo de não ser aceita,
nos grupos, de me sentir sempre faltando algo, mesmo ao meu redor, tendo pessoas, coisas, mas assim, nunca... Então, isso fez com que eu lembrasse lá da minha infância, de quanto que eu não consegui me adaptar aos grupos, às pessoas, né? Eu sempre fiquei muito na minha, então, assim, essa coisa de me resguardar, de ter medo de falar, de ter medo de me abrir, né? E assim, ser sempre reprimida. E aí é uma coisa que eu percebi, vendo agora, lendo, né? Eu percebi isso, né? Mas assim, isso não me fez nem ser agressiva com ninguém, nem cruel, fez eu me retrair. É isso. Perfeito. E a Joana fala isso, ó, tem uma partezinha que ela diz, essa parte aqui, ó, precisa de apoio, de amparo, no entanto, foge, isola-se, né? Então, é exatamente esse quadro que você se colocou aí, né? Achei perfeito e obrigado pela participação. Depois a gente comenta mais. Se nós Ah, tivermos uma outra pessoa, eu posso ser o segundo. Quando eu estava ouvindo a leitura e, em especial, a sua explicação, esclarecendo melhor, né, fazendo a gente entender melhor cada parte, eu vi que eu tenho muitos traços aí, mas eu tenho bastante traços e eu acho que eu sou muito infantil quando eu não admito, né, só essa minha frase, quando eu não admito, aí já percebe uma infantilidade, né, da escolha do outro, né? O outro, ele tem que a vida dele, ele tem que fazer dela o que ele quer, né? E às vezes eu tenho dificuldade em lidar com as escolhas das pessoas que estão mais próximas de mim. E, na verdade, eu acho que isso é uma grande infantilidade na minha forma de agir, né? Porque eu acho que eu preciso aprender a lidar bem comigo diante da escolha das pessoas que eu amo. Então, é isso. Uma delas é esta. E a outra, quando você falou sobre a insegurança, me chamou muita atenção, porque você falou sobre a insegurança afetiva, carência afetiva. Isso me chamou muita atenção, porque eu sou muito inseguro, eu sou muito carente afetivamente, mas eu não passo isso. Eu tento passar sempre uma outra forma de, assim, quando você falou sobre essa carência afetiva, principalmente quando você falou não quer ser abraçado, recusa um gesto mais carinhoso, falou profundamente comigo, porque eu tenho essa dificuldade e eu acho que isso também é um ponto que precisa ser trabalhado para ser diminuído. Não acredito que isso vai desaparecer da minha personalidade, mas eu vou conseguir conviver melhor com isso. Às vezes, não se encaixar. Eu me encaixo em muitos grupos, mas tem uns que às vezes eu insisto, mas não dá. Aí eu realmente é, fico pensativo. Gente, será que não é também uma imaturidade, eu não consegui, porque se o grupo me chamou a atenção e eu entrei para o grupo, é porque algo de bom ele me apresentava. E por quê? Isso morreu em mim? Por causa de uma pessoa ou outra, mas a dinâmica, o propósito ainda continua inserido no grupo. E por que que eu não me encaixo nesse ambiente? Então foram essas as coisas que mais me chamaram a atenção. é ótimo. Eu só queria fazer duas ponderações na tua fala, Aldemir. A primeira é que para mim não ficou muito claro essa situação que tu falou entre você e a escolha das pessoas que você ama. Eu não entendi muito bem em que sentido isso te afeta, né?
E essa segunda parte aí que você fala de não se encaixar, no exemplo que eu disse, é aquelas pessoas que nunca se encaixam, sabe? Elas são totalmente às avessas ao social. Nesse teu caso, me parece que você se encaixa em alguns grupos e em outros não. Isso é perfeitamente normal. Agora, o que caracteriza, o que denota uma infantilidade, no sentido aqui que a gente está tratando, é aquela pessoa que vai em tudo enquanto é lugar, vai em todos os grupos, frequenta tudo enquanto é coisa e nunca se encaixa. Por exemplo, tem pessoas que já foram, aqui ampliando um pouco mais a questão, pessoas que já foram em igreja católica, igreja protestante, templo bandista, budista, já rolou todas as denominações religiosas, mas não se encontra, entende? Então, isso denota uma imaturidade psicológica. Então, é nesse sentido. E a questão dos grupos também, né? Agora, me parece que você tem uma identificação com uns e outros não. E até aí isso é normal. Agora, eu só queria mesmo esse esclarecimento da primeira, que eu não conseguia apreender melhor. Da primeira, por exemplo, né, se eu tenho você como muito próximo e, de repente, você faz uma escolha e eu acho que essa escolha, não, você não vai ser muito feliz com essa escolha. Aí eu começo a tentar te mostrar que você não vai ser muito feliz, em vez de eu respeitar a sua escolha. Eu começo a trazer pontos e reflexões e argumentos que te façam ver que você não vai ser muito feliz. Então, eu acho que é uma coisa meio manipuladora, sabe? É nesse É verdade. sentido. Agora eu entendi, ficou bem claro agora. Muito obrigado. De fato isso talvez de todos que você falou, talvez esse seria o que talvez eu poderia considerar um dos mais complexos, né, no campo das relações. Mas tudo bem, a gente vai só, nesse primeiro momento, só identificar-se, né? Nós não vamos tratar nada, né? Nós vamos apenas fazer esse esforço da identificação. E gostei muito dos caracteres que tu trouxe, Aldemir. Obrigado. Agora, a outra pessoa que queira falar. Posso ser a próxima? Pode sim. Eu tenho uma exigência que oscila. Eu diria que eu já fui muito mais exigente do que hoje, mas às vezes ela volta. Ela volta e de vez em quando, não sei se tem a ver com imaturidade, exigência para determinadas coisas. E eu falo isso não porque eu tenha percebido, porque os que me conheciam falavam não só para mim, isso há muitos anos atrás. E eu ouvia comentários, às vezes de familiares mesmo. Não, Denise é exigente, né? Outro falava, mas tem que ser assim. Bom para ela, né? Ninguém vai enganar. Ela é exigente, ela sabe o que quer. Então, sempre foi uma exigência, eles viam, meus familiares, uma exigência que seria bom para mim, boa para mim. E eu percebia que, por exemplo, em provas, eu sempre me cobrava demais, me cobro até hoje. Eu não aceito menos que 7, para ninguém. Minha filha também não, tirou menos que 7, tirou por quê? Exigência, né? É difícil de aceitar, porque eu penso assim, se te explicaram, você não entendeu a primeira, não entendeu a segunda, não entendeu a terceira, você come bem, você dorme bem, você tem que entender. Então, se você não entendeu, isso para mim também. Se você tem brio, você tem que entender. Porque se está aí, é para você entender. E eu sou, essa exigência, às vezes ela oscila. Às vezes eu dou, com perdão da palavra, eu dou um foda-se. Mas é também um foda-se exigente. Não sei se você me entende. Né? Então eu me permito, mas
É dentro da exigência do dane-se, entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo. É mais ou menos assim, né? Mas eu vejo que, às vezes, a exigência, muitas vezes, ela me ajudou. E muitas vezes eu fui mal vista. E aí, as pessoas podem me julgar de orgulhosa, e de repente não é nada disso, né? E de repente é o oposto. Eu só estou tentando, não sei se seria a palavra certa, fazer o esforço certo para que eu me sinta cada vez mais segura. Mas a exigência não é fácil, porque o exigente, ele sofre. Não, você tem que ser muito forte para ser exigente. Tem umas características aqui que a Joana coloca que talvez casa com isso que você está dizendo, né? Assim, no fundo, odeia a própria debilidade de caráter, né? Atormentando Davi contra os Golias. Eu acho que essa tua exigência é uma briga aí entre Davi e Golias, né? É um pouco isso. E talvez essa exigência, né, de querer sempre autossuperar-se, porque essa exigência, essa cobrança, ela é uma forma de você querer superar a si mesmo, né? E mais do que isso, de você querer mostrar que para você mesmo que você é capaz, né? E isso, em alguma medida, é interessante, como você mesmo diz, traz alguns benefícios, mas de onde é que isso vem também? O que isso camufla? O que isso esconde? Talvez esconda uma fragilidade, uma debilidade de caráter, como diz Joana. Não saberíamos dizer agora. Como eu disse, a finalidade é só identificar. E eu já achei super interessante essa identificação sua, Denise. Muito obrigado. Próxima pessoa. Olá, boa noite. Então, eu me identifico com a imaturidade, né, com essa insegurança. Né, acho que é algo assim que é uma das minhas características de criança mais assim predominantes, essa insegurança, né? E foi falado, acho que algumas coisas aí, e assim, desde, não sei se te falar assim, adolescência, eu tenho algo assim que eu acho que eu não sei se a palavra seria uma soberba, assim, eu não tenho o hábito de falar isso, mas eu sinto isso em mim, e eu sempre achei que eu fosse, assim, melhor do que algumas pessoas, no sentido, sabe, uma pessoa melhor no sentido não negativo, sabe, não de ficar se achando, mas eu sempre achei, assim, que eu tinha alguns sentimentos, sei lá, né, pensamentos mais positivos do que outras pessoas que eu convivia. Hoje, eu acredito, assim, que eu não sou uma pessoa má, mas eu acho que, de certa forma, é um sentimento negativo, porque acaba que você, mesmo eu sendo insegura, eu sempre às vezes achava que eu era melhor em algumas coisas que muitas pessoas, e isso não é algo legal, porque você está numa conversa e eu acredito que te distancia, sabe, das pessoas. E hoje eu avalio no sentido de que é um pensamento negativo, né? Hoje eu consigo avaliar que isso é negativo, o fato de eu achar que eu sou melhor do que outras pessoas, porque que eu acredito que eu não seja melhor do que ninguém. Acho que às vezes eu sou um pouco pior do que algumas pessoas em muitas coisas. Não que eu não tenha qualidades, mas assim, isso eu acho que era assim uma coisa bem negativa que eu achava que era positiva, mas que hoje eu tenho consciência disso. E, né, e tá trabalhando muito essa inseguridade, né, na convivência diária e, né, pondo limites, né, no comportamento do outro para comigo e da mesma forma comigo para com o outro. Então, mas é isso, a gente tem muitas dessas características ainda hoje. Muito obrigado, Mauri. Você fala da insegurança, e a Joana coloca aqui que a insegurança ela impele comportamentos ambivalentes, instáveis e ilógicos, né? Então,
você traçou aí esse perfil, e eu acredito que, ouvindo você falar, que é esse pensamento no sentido de se sentir melhor do que os outros, não era bem se sentir melhor do que os outros, não era nesse sentido de arrogância, de soberba, mas eu acho que era uma forma de autodefesa contra a própria fragilidade que talvez tu carrega, né? Então era uma forma de você se reafirmar forte, ou bem, ou saudável diante das outras pessoas, né? Porque às vezes a gente tem disso, a gente tende a dizer, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu tenho isso, como eu tenho aquilo em relação a determinadas pessoas, mas na grande maioria das vezes isso é uma forma de você reafirmar uma coisa que você não tem, né? Então eu vejo que no teu caso é mais por aí. Desculpa tentar fazer a análise psicológica de você agora, mas me remete mais a isso do que propriamente uma soberba. E eu acredito que esse ponto que a Joana fala, dessa instabilidade, dessa ambivalência de comportamento, ela casa muito bem nessa insegurança, né? Porque um inseguro é alguém que todo o tempo está modificando, né? Que está mudando justamente por conta dessa insegurança. Ou seja, ao mesmo tempo que ele acha que é, depois ele acha que não é mais, ele acredita hoje, amanhã ele desacredita, né? E isso atrapalha muito as relações, principalmente as relações afetivas, porque essa insegurança afetiva que nós temos, a gente transfere para os outros, no sentido de a gente passa a colocar em dúvida a amizade de algumas pessoas, o sentimento de algumas pessoas, a gente passa a se questionar, será que de fato a pessoa gosta de mim ou não gosta? Será que de fato é amigo ou não? Então, o inseguro sofre muito, porque ele sofre dessa instabilidade o tempo inteiro. Mas, obrigado, Mauri. Desculpa me estender um pouco na tua fala. Próxima pessoa. Acho que só está faltando eu, né? Bom, eu estava até conversando aqui com meu marido que, na verdade, assim, acho que aquela criança ainda ela está muito escondida dentro de mim aqui, porque eu estava comentando até com ele que aquela criança assim, da minha infância, eu pouco me lembro. Eu acho que está tão escondida, está tão, acho que insegura lá dentro, que eu tenho poucas lembranças, pouquíssimas lembranças da minha infância. E as poucas lembranças que eu tenho, até ele concordou comigo, não são com os meus pais, são com os meus avós. Então, eu acho que tem a insegurança, né? Claro, com certeza. Eu deixei quieto isso lá atrás. E eu acho que me traz um pouco de raiva em alguns momentos. Ronaldo, por favor. Ronaldo, estou falando. Ele me traz raiva em alguns momentos, porque eu deixei alguma coisa que não foi acabada lá atrás. E me traz me deixa um desamor comigo também, porque eu não tive coragem de como é que se diz, de me defrontar com isso lá atrás, né? E só que agora não tem mais o que fazer, porque meu pai já não é mais vivo, né? E isso já passou. E com a minha mãe, a minha relação, eu agora sou mãe dela, né? E eu faço por ela tudo. Eu tô longe dela nesse momento. Eu tô aqui para cuidar, ver minha filha no Canadá. Então, para eu ficar um pouco perto dela,
Eu fiz um Big Brother na casa da minha mãe, botei câmeras dentro da casa dela todinha, então eu monitoro ela todinha através do meu celular, né? Eu vejo se ela está na varanda, se ela está no quarto, se ela está mãe, você bota a perna para cima, eu vejo que ela está com a perna para baixo. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, né? E é isso. Não sei exatamente aquela criança que ficou, mas eu acho que eu deixei quieto, sabe, Carlita? Eu deixei quieto, é isso. Isso, muito bem. Gostei, né? Você ocultou, né? Isso é uma outra parte que a Joana também fala aqui, né? Que às vezes a gente acaba ocultando de alguma forma. Mas também gostei do teu pronunciamento, né, Iracema? Obrigado, né? E a Denise levantou a mão que ela quer falar, mas nós ainda temos também duas pessoas, que é o Leonardo e a Adriana, que estão aí para falar também. Mas vamos passar a vez para a Denise rapidinho para ela fazer uma consideração. Carlos, eu tenho uma pergunta. Está me vendo? Ok. Eu tenho uma pergunta sobre... na verdade, essa narrativa cabe-se a todas as idades, ou a gente pode enxergar isso também adolescência, juventude, a fase adulta, o idoso, ou não? Ou tem aí um limite, um período aí da idade? Essa narrativa aqui, a gente pode enxergar ela na criança, na verdade, no indivíduo, a partir, eu diria ali, de uns 10, 12 anos, até o óbito, até o fim da vida, encarnado. Mas, assim, a partir ali começa, esses caracteres, eles começam a aparecer a partir ali dos 10, 12 anos, que é justamente onde o indivíduo está saindo dessa fase já de criança, porque essa fase infantil é onde tudo vai ser moldado, tudo vai ser forjado. E aí, quando você deixa essa fase infantil, que é ali próximo dos 10, 11, 12 anos, esses caracteres eles começam a aparecer. É justamente por isso que, às vezes, você tem uma criança que tem uma personalidade, às vezes, e quando ela vai chegando ali próximo dos 10, 11 anos, ela muda um pouco essa personalidade. Aí os pais, quando observam isso, eles vão percebendo, meu filho às vezes está mais retraído, ou então está mais isso, está mais aquilo. Você vai percebendo uma mudança de característica. E aí, às vezes, a gente vai colocando tudo culpa da adolescência, né? Adolescência. Mas a adolescência responde por o que aconteceu nessa fase primária, né? Que é a fase da infância. Então, esses caracteres aqui, eles vão aparecendo aí mais ou menos nesse período, no início ali da adolescência, da puberdade, até o final da vida. Ok. A Elisa levantou a mão, ela também ainda não falou. Elisa, você pode ser a próxima, por favor. Ah, tá. Então, eu me identifico muito com tudo isso daí, né? Eu não vi, eu cheguei um pouquinho hoje atrasada, né? Por causa que eu estava dirigindo, mas do que eu li, dos comentários, eu me enquadro em várias coisas, porque quando eu era pequena, eu fui criada com uma severidade, assim, meu pai era muito severo, meu pai cobrava muito as coisas. Tudo que a gente apresentava para ele, eu fazia, mesmo a gente eram bem pequenas, assim, eu e minhas irmãs. O meu pai sempre não estava bom, estava mal feito, tinha que ser melhor, sabe? Não havia um incentivo ou um elogio, né? E até mesmo nas nossas curiosidades, perguntas que a gente fala, o que é isso? O que é aquilo? O que significa isso? Ele respondia, que eu tenho até hoje, ele falava, especula maior, né? Eu ficava com aquilo na cabeça, nem isso eu sei o que é. Então, eu sempre assim, digamos, toda vez que acho que você buscava algo, alguma recompensa, alguma coisa, ele te frustrava, né? E a cobrança era muito grande. E isso
desde a infância até a adolescência, né? E eu percebo que eu, como adulta, eu sou uma pessoa mais retraída, eu sou mais observadora, e quando eu apresento algo ou faço algo, eu espero a aprovação das pessoas, né? E, às vezes, quando eu mesma não estou satisfeita, às vezes, porque eu tenho uma exigência também grande, eu me retraio. Eu venho já, eu reflito, bom, eu trago meu pai lá de trás e reflito nas pessoas, né? A mesma rejeição, a mesma cobrança, a mesma insatisfação, ali vai ter. E isso eu vejo que me atrapalha em muitas situações, né? Apesar de eu ser mais observadora, né? Procurar fazer as coisas melhor, bem feita, assim, eu, às vezes, perco muitas oportunidades na vida por causa desse comportamento, dessa retração, disso que eu guardei dentro de mim. Tanto é, Carlito, que eu tenho essa situação que eu sou uma pessoa que eu não falo muito. Eu tenho que vencer. Aqui, eu estou conversando com todo mundo, todos vocês, mas primeiro eu tive que vencer um estado físico do meu organismo, que eu tenho taquicardíaca, a minha mão fica gelada, sabe? Parece que algo em mim vai falando, diz isso, não fala, não, deixa para lá, não, fique quieta, parece assim, mas parece que eu tenho que vencer tudo isso, e, digamos, é um desafio, não, eu venço tudo isso para poder falar. E é sempre assim. Olha, que legal. Que bom te ouvir, Elisa, né? Elisa, é que não está vendo. É tão gostoso te ouvir, Elisa. É porque eu não estava te olhando aqui, eu nem te citei, porque eu não estava vendo. Mas é muito bom te ouvir, queria fazer algumas ponderações. Primeiro, que é bom te ouvir. Segundo, que eu gostei muito dessa terminologia aí do teu pai, especula maior. Achei interessante. E que bom que você fala conosco, né? Apesar de todo esse processo aí de sintomatização, né, que você tem, desse nervosismo, etc. Mas que bom que você fica à vontade para falar conosco aqui, porque é muito bom te ouvir. E o que me parece, de tudo aquilo que você falou, é que Freud ele falava uma coisa interessante em relação à mãe, né? Que a mãe não é a mãe no sentido fisiológico, né? Quando Freud fala da mãe, ele fala daquele símbolo castrador da educação. E quando ele fala do pai, ele fala daquele símbolo repressor da educação, que pode ser qualquer um indivíduo, né, que possa assumir essa característica, mas ele coloca na pessoa do pai. E o Freud usa uma terminologia bem legal que diz assim, matar a mãe, né? Vamos matar essa mãe ou vamos matar este pai. Então, eu percebo que esse teu pai, essa figura repressora, ela ainda é muito viva dentro de você, né? Ela ainda é muito viva. Você carece de matar esse pai, né? Não matar o pai fisiologicamente, mas matar essa figura, né, repressora que ainda paira dentro de você e que, em algum momento, ainda te inibe e ainda carece de que você tenha uma aprovação de tudo aquilo que você faz. Porque quando a gente precisa de uma aprovação de todo mundo, é porque, no fundo, a gente tem essa figura repressora dentro de nós mesmos, né? Que nos boicota, porque dá a entender de que tudo que a gente faz nunca está legal, se as pessoas não elogiarem, não disserem que está bom, que gostaram, parece que é sempre um desastre. E isso é fruto desse pai que ainda vive, né? Esse pai psicológico muito presente. Só queria fazer essa nota porque eu achei interessante o relato que você fez. E agradeço pela confiança de partilhar conosco. Tem a Adriana e tem o Leonardo. Vão querer falar? Adriana, pode falar primeiro. Eu tô super rouca, se alguém conseguir me escutar.
Estão me escutando? Conseguimos. Então, eu acho que eu me identifiquei com pessoas, a Denise agora, a Iracema, que falou que ela agora é a mãe da mãe dela, me identifiquei, eu também sou assim, também hoje em dia eu sou a mãe da minha mãe, não consigo lembrar da minha infância também, uma coisa que realmente às vezes até me perturba, porque eu já participei de grupos de terapia e já perguntaram, eu não consigo lembrar da minha infância. E sobre o que o Ademir falou, a princípio, dessa coisa de você dar sua opinião na vida das pessoas e querer que as pessoas façam aquilo de acordo com o que você pensa, e às vezes você se intromete demais. Eu também tenho um pouco disso, e às vezes eu deveria deixar a pessoa seguir com a vida dela própria, entendeu? Sem me meter demais. É basicamente isso. Também tem um problema de falar em público. E é isso. Muito bem, Adriano. Obrigado pelo esforço de falar conosco, apesar da sua debilidade vocal no momento. Adriana, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu não te conheço, obviamente, nós não nos conhecemos, a não ser nesses poucos momentos que nós temos aqui no estudo, que eu sempre fico muito feliz quando vocês se pronunciam. Mas, assim, você me parece, assim, pelo como você fala e pelas suas expressões, te olhando agora, aí é que vem a pergunta para você me confirmar se é ou não é. Mas você me parece uma pessoa assim um pouco assim que tenta demonstrar um pouco de força, alguém um pouco autoritário, alguém que está sempre querendo mostrar uma certa autoridade, vamos dizer assim, né? Isso é verdade ou é só uma impressão minha? É verdade. É verdade. Eu tenho muita força, me sinto uma pessoa muito forte. Mas atrás dessa força toda também tem muita debilidade, de muita coisa, entendeu? Principalmente da indiferença das pessoas comigo. A indiferença por ter sido criada sem pai viver em outro estado, morar no exterior muitos anos. Então, essa, às vezes, indiferença de pessoas, até da própria família, me faz muito mal, entendeu? Mas eu sou uma pessoa de muita fortaleza, assim, sou muito forte de personalidade. E às vezes essa maneira forte, você quer dar opinião na vida dos outros e acaba sendo criticada, com certeza, tem pessoas que não deixam a pessoa seguir a própria vida, entendeu? Sou muito controladora. Ótimo. Você chegou naquilo que eu queria. De fato, você realmente, eu acho que aparenta isso. E só fazer uma notinha aqui que eu não poderia deixar de não fazer, na condição de um apaixonado pela psicanálise, quando você diz assim que não lembra da sua infância, né? Isso nos remete que talvez esse período tenha sido um período de muito sofrimento, de muita dor, de muito vazio, né? Para você tentar deletar isso da sua consciência. Então, quando alguém fala assim, não lembro, não tenho nenhuma lembrança, não tenho nenhuma imagem da minha infância, com certeza é um esforço do inconsciente de apagar um período que talvez foi um período bem sofrido, bem agônico, né, para você. E quando você narra aí uma coisa ou outra, no sentido de não foi criado com os pais, indiferença familiar, eu acredito que isso responde essa sua ocultação inconsciente desse período infantil. Só para fazer uma nota mesmo, uma observação. Obrigado, Adriano. Obrigada, Carlita. Vamos lá, Léo. Parece que a Denise ainda quer falar algo. Denise. Posso fazer uma perguntinha? Fica à vontade, Denise. Carlita, mais uma curiosidade. Quando você falou com a Adriana,
você falou, a primeira coisa que você falou, Adriana, eu não te conheço, e ela falou muito pouco. E aí você falou, olha, Adriana, você me parece uma pessoa muito forte. O que fez você notar que ela seria muito forte e ela concordou? E o que fez? Você não conhece, e ela falou muito pouco. Quando eu estou aqui observando vocês, eu faço muitas análises, não só daquilo que vocês falam, mas eu observo os gestos de vocês, as expressões, a tonalidade de voz, porque tudo isso fala da gente, né? Quando nós vamos estudando um pouco mais da psicologia, da personalidade do indivíduo, nós vamos fazendo uma leitura mais completa da pessoa, não só pelo que ela fala, mas os gestos que ela usa, né? As manias, né? A forma como ela se coloca, às vezes um trejeito que a pessoa passa, tudo isso fala de si, né? Fala de nós. E aí eu fico aqui observando vocês, à medida que vocês vão falando, eu observo um gesto, uma expressão facial, e tudo isso vai me revelando alguma coisa de vocês. Mas, como eu disse, né, é o que passa para mim, por isso eu faço a pergunta para a pessoa confirmar. Mas quando eu falei no sentido de forte da Adriana, foi no sentido de que ela passa isso, né? Ela transmite isso para as pessoas, que ela é forte, que ela é bem resolvida, mas que por trás há essa carência, como ela mesma confirma, né? Que é uma forma dela mostrar para as pessoas que ela é assim, que ela tem isso, que ela é forte, que ela é aquilo, e em alguma medida claro, porque para dar conta de tudo isso que ela sente, de tudo que ela passa, tem que ter muita força, mas que por trás há, obviamente, uma carência, um vazio de alguma coisa. Eu não sei se eu consegui te responder. Sim, sim, eu entendi que é mais pela corporal, né? Mas eu sou muito observador, observo muito vocês, né? Eu fico aqui observando como vocês vocês se colocam, né? Os trejeitos, a forma como vocês ficam, né? Tudo em vocês é uma revelação. Isso é muito bacana. Deu uma travada, não sei se travou só para mim, mas eu escutando todos vocês, eu ia falar palavras soltas assim, eu não tinha feito nenhuma análise assim, mas escutando principalmente a Elisa falando sobre, né, a relação dela com o pai, eu percebi insegurança e uma outra questão que eu percebo é o não querer dizer não para as pessoas. Eu sempre estou dizendo sim, 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 e isso às vezes me complica. Depois, às vezes, eu me encontro numa situação que eu disse sim, mas que na verdade eu não poderia atender, e às vezes me complica isso. A questão do me sentir inseguro, eu só iria dizer isso, eu me sinto inseguro hoje, e eu não tinha feito a relação com o meu passado, com a minha infância, com o que eu vivi, e que reflete isso em mim hoje. Mas quando vocês começaram a trazer, né, quando a Elisa trouxe a questão do pai, eu me lembrei muito do meu pai também. Eu estou fazendo uma associação a isso agora, mas que eu acho que eu não tinha analisado assim com profundidade, nem sei se é profundo isso agora também, mas eu percebo que meu pai também era muito exigente, muito crítico, ele é ainda muito crítico, e ele é uma pessoa muito culta, né? Ele tem muitos livros, ele tinha em casa uma biblioteca, e ele estava sempre lendo, sempre estudando, sempre envolvido com assistindo jornal. E a minha irmã, ela é mais próxima a ele. Ela entrava na onda, eu não sei se talvez uma forma de conquistá-lo, né? No sentido de ter a atenção dele voltado mais para ela. Então, ela debatia com ele sobre política, ela estava sempre em conversa com ele, e eu me sentia mais, eu não me sentia tão próximo do meu pai, né? Eu me sentia mais próximo da minha mãe, que eram as brincadeiras,
eram os risos, ela estava mais envolvida com o meu mundo, né, de desenho, de assistir desenho, né, comigo e com o Aldenir também, então a gente tinha essa relação mais próxima com a minha mãe. Enquanto meu pai, o que eu percebia é que eu não me inteirava muito do mundo dele, eu não participava, eu não me interessava na época. Né? E a minha irmã parece que fazia um esforço para estar ali. Né? Então, meu pai queria fazer um curso de francês, a minha irmã, eu vou fazer também. Aí os dois iam para o curso de francês. Então, eles tinham um assunto e estavam sempre muito próximos. Meu pai é formado em Direito, minha irmã, vou fazer Direito. E não me interessava. Então, eu me sentia distante do meu pai, e pelo fato, talvez, dele ser muito crítico, eu passei a me sentir, eu acho, fazendo uma relação assim, fazendo a análise agora, viu, gente? Não sei se isso mas eu me sinto inseguro hoje em dia. Não sei se tem relação com isso. Eu me sinto inseguro para tomar decisões. Eu tenho a insegurança que está mais voltada na questão de acertar. Eu quero acertar, eu não quero ter que assumir erro, falar, errei, vou ter que tomar outra decisão a partir de agora. Então, eu acabo demorando muito para tomar decisões, levo muito tempo para decidir o que eu quero, às vezes coisas simples, coisas em supermercado, assim, de escolher um produto ou outro. Às vezes, vixe, eu não quero errar, eu tenho que olhar bem, ver o que é. E não sei se tem relação com essa relação com meu pai, se tem alguma... Mas eu percebi isso. Quando a Elisa foi falando, fui percebendo que parece que tem. Então, eu percebo isso, essa insegurança e o não querer dizer não para as pessoas. Eu estou sempre dizendo sim, sim, sim. E isso profissionalmente também me atrapalha, eu percebo. Né? Eu estou numa empresa, eu quero assumir todas as atividades que me passam, sem pensar assim, não, será que eu vou ter tempo hábil para poder resolver essa e essa atividade? Eu simplesmente assumo a atividade para depois pensar se vai dar tempo ou não. E isso me prejudica também. Acho que essas são as características que mais me falaram mais forte, mas existem outras aí também que me falam, mas não tão intenso assim. Perfeito, Léo. Obrigado. Já falo dessa característica tua aí. Denise quer fazer um comentário novamente. Fica à vontade, Denise. É uma coisa que o Léo falou, e eu não sei se vai ajudar ou piorar, no caso dele. Mas eu acho que ele consegue, sim, dizer não. Não é que eu acho que não, porque eu já vi o Léo falando não. Eu já vi o Léo falando várias vezes não, e foi fácil. E não para mim. Mas eu já vi. Tá dando risada, né? Então, às vezes, eu acho que é interessante, porque quando ele falou... Estou tentando lembrar. Não vou falar aqui não, mas depois de conversa. Não foi comigo, mas foi. Eu não acho, não sei se está ajudando, tá? Mas você consegue sim, ué. Eu acho que você está me ajudando a fazer uma análise melhor do Léo. Que bom, que o negócio tem que ajudar, né? Ele consegue, estou te falando. Eu acho assim, sabe o que eu achismo aqui, que a gente não está fazendo sessão terapêutica, né? Mas assim, eu achei interessante que o Leonardo pega a fala da Elisa para fazer uma análise própria dele, e eu acho interessante porque ele vai para o oposto do que a Elisa disse, né? Enquanto que o pai, para a Elisa, é uma figura de repressão, para o Léo, me parece que o pai é uma figura de admiração. E é uma figura de admiração que ele gostaria de alcançar, mas ele não se sente por algum motivo, né? Eu estou falando aqui da criança psicológica que vive dentro do adulto Leonardo, por algum motivo não conseguiu chegar até lá nessa figura de admiração e gerou um ressentimento inconsciente da irmã por ter talvez correspondido mais com a figura paterna do que ele próprio, né? Então eu vejo que o pai aí
na figura de Leonardo, ele é uma figura de admiração, e uma admiração que talvez ele se sente descolado justamente porque não se sentiu capacitado de ir até o nível que o pai é. Eu estou falando aqui em sentidos psicológicos, tá, gente? Eu não estou falando aqui em sentido profissional, etc. Eu estou falando numa visão de mentalidade psicológica emocional. E aí me parece que o Leonardo ele busca o tempo todo essa conquista, né? Meio que essa aprovação paterna positiva, do contrário da Denise não, perdão, da Elisa. A Elisa busca uma aprovação, mas é uma coisa mais negativa, para ela se sentir bem, porque a figura do pai é repressora. Já no Léo, ele quer uma aprovação positiva, né, por conta da admiração e etc. Me parece dessa forma. E isso faz com que ele até crie um personagem, Leonardo, que não exista, que é esse personagem bom, esse personagem prestativo, que a Denise me ajudou a entender que não é verdade. Entende, Léo? Então, talvez, eu sempre quis entender, olha só, Denise, como você me ajudou. Lembra, desde lá do Entre Nós, que o Leonardo sempre falava que ele não consegue dizer não, e eu ficava tentando entender, mas o que levou o Leonardo a sempre dizer sim? Agora eu sei que é um personagem. Agora eu sei que o Leonardo criou um personagem dele mesmo. O cara que sempre diz sim, mas que não é verdade. E assim, o interessante é que ele consegue dizer não com classe, com delicadeza, mas é não. E é um não bem firme. De novo, não foi nada comigo, assim, mas é que eu tenho uma memória boa. Isso. Olha, Léo, desculpa te colocar no divã hoje, né? Não era a proposta, mas é por aí. É por aí. Mas, Carlito, Oi. Pode falar. Pode concluir. Falar. Eu já concluí. É interessante, porque essa relação com meu pai, olhando hoje, sim, havia admiração, mas hoje eu não tenho mais esse sentimento de eu tinha pensado bem a respeito disso, agora na hora de reproduzir, é difícil reproduzir o que eu pensei. Mas note bem, guarda aí o que você vai dizer. Eu não tenho... Tá, ok. Mesmo que você hoje olhe para o seu pai, eu vou dar um exemplo assim, não estou falando do teu pai porque nem conheço, mas, por exemplo, antes eu admirava o meu pai e hoje eu olho para ele, eu acho ele... perdi totalmente o encanto, né? Mas quando a gente fala, ou eu falo desse pai que você admira e que você busca seguir, essa figura é um símbolo que ficou no teu inconsciente. Muito embora o pai fisiológico hoje você não admire e nem talvez não dê nem a mínima por ele, o pai fisiológico. Mas aquela figura que ficou marcada no teu inconsciente enquanto criança que foi, essa persiste. É igual no caso da Elisa, por exemplo. Hoje ela pode olhar para o pai, eu vou falar aqui num sentido assim, bem imagético, né? Porque eu não sei se o pai dela ainda é vivo ou não, mas suponhamos que ele hoje seja vivo ainda, e esteja decrépito e totalmente dependente dela. Então, hoje esse pai, ele não tem mais nada de repressor, fisicamente falando. Até porque ele é totalmente dependente. Estou dando aqui um exemplo. Mas a figura da repressão que um dia ele deixou no inconsciente daquela personalidade que é Elisa, fica reverberando o tempo inteiro. Entende? Por isso que eu falei, entendeu? É preciso matar essa figura, né? Porque não é a pessoa física, é a figura que ainda fica ali me lembrando e me controlando e me dominando. Ainda que o indivíduo por si já não tenha tanta importância ou tanto
ou tanta energia para fazer qualquer coisa. Mas pode falar, Mas, Carlito, só para... Não, perfeito. Justa. Você traduziu em palavras o que eu tinha mais ou menos pensado e não estava sabendo explicar, não estava sabendo me expressar. Exatamente isso. Eu percebo que hoje, né, a figura dele não é forte, mas a figura dele do passado, hoje sim tem esse reflexo das críticas. Eu não lido bem com crítica, quando a pessoa, né, tem alguma crítica a fazer. Às vezes eu tenho uma dificuldade de aceitar a crítica, porque meu pai era muito crítico. Então, é exatamente isso que você falou. A figura dele me deixou marcas, e essas marcas permanecem, né? A insegurança, a questão de tomar decisão. Antes eu tinha que, né, pedir a opinião dele, né, sempre tinha que estar pedindo opiniões, e é perfeito. Você traduziu o que eu estava querendo falar e não conseguia. Agora, a questão do não, que a Denise fala, não, é claro que não é que eu sempre diga sim, né? Sempre, haverão momentos em que eu vou falar não, mas eu acho que eu estou mais para dizer sim do que não. Algumas vezes, sim, eu vou falar não, mas não sei, eu nem me lembro qual foi o momento que ela falou, que ela pensou, mas vão existir os nãos, mas o sim está mais frequente. É isso que eu queria dizer. Tudo bem. Eu vou passar a palavra para a Denise para a gente só continuar um pouquinho mais o texto, ou talvez a gente fica só nessa rodada gostosa de conversa, mas talvez, Léo, o teu não seja tão educado, seja tão doce, que na tua cabeça ele é um sim. Talvez a forma como você fala é tão amorosa, o não é tão amoroso, que na tua cabeça acaba sendo sim. Mas pode falar, Denise. Não, então, eu ia falar exatamente isso. Foi a primeira coisa que ele falou, que me chamou a atenção. Ele falou, eu não consigo falar não. E já me levou para aquela situação que eu presenciei várias, né? Porque a gente espera, eu quando conheci, né? Espera mesmo, a gente olha para o Léo e você vê assim, um cara que realmente não fala, não, né? E eu vi, e eu falei, uau, ele fala não. Não que, óbvio, não é 100%, né? Ninguém é louco, não é isso. Mas eu lembro, assim, fala com o Léo que ele vai te falar assim. E ele falou não. Fala com o Léo que ele vai te falar assim, que ele falou não. Isso foram várias vezes. Entendeu? E isso me chamou a atenção. E olha que engraçado, né? Depois depois de 3 anos, e olha, ele fala, eu não consigo falar não. Então, é que nem você falou, eu acho que ele fala de uma maneira tão assim suave, que para ele representa um sim, né? Eu acho interessante. Agora, por que seria a primeira característica dele? Primeira fala, eu não consigo falar não. E foi o que já me acendeu, entendeu? Foi a primeira coisa que ele falou. Então, o que faria ele, essa, entre aspas, né? Será que a gente pode falar assim, a preocupação de eu não sei falar não. É isso que eu queria saber. Porque, assim, a gente vai já sair do caso Leonardo, porque a gente está preso aí no Léo já há um tempão, né? A gente vai já sair do caso Leonardo para não, vamos dizer assim, saturar os demais, né, que estão aqui nos ouvindo. Mas, assim, talvez essa tentativa de dizer sim, claramente, né, não precisa ser muito inteligente para entender, que quando você diz muito sim, é uma tentativa de você querer agradar o tempo inteiro, né? E você querer agradar é você querer ser bem aceito. Então, cabe a gente entender de onde é que vem essa necessidade de você ser aceito. Se eu pudesse fazer algum tipo de ligação, ligaria com aquilo que ele disse agora, mas isso não estou falando que tem uma correspondência, né? Só para dar um exemplo, porque numa sessão terapêutica o Léo poderia falar muitas outras coisas da vida dele que a gente poderia linkar com essa situação. Mas vamos linkar com aquilo que ele disse aqui. Por exemplo, a figura do pai, né? Que a aceitação do pai, de querer chegar até onde o pai é, essa figura de admiração, etc. Então, fazendo uma ligação imaginária, né? Não estou fazendo no sentido terapêutico, mas subtendo-se que poderia vir daí, né, dessa situação
por isso querer ser aceito, porque no fundo talvez há uma insatisfação consigo mesmo, porque não chegou aonde ele gostaria de ter chegado, que é nessa figura ideal que para ele é a representação paterna. Mas o Aldeni vai nos responder no final do estudo se o Léo diz não ou se o Léo diz sim, porque a pessoa que tem mais propriedade para responder isso é o Aldeni. Ele vai responder no finalzinho do estudo, vai responder para nós. E aí, Aldeni, fica a pergunta: o Léo diz não realmente ou ele só diz sim, como ele está dizendo? É o Aldeni que vai ficar aí com esse pepino. Olha só, gente. Vamos só dar prosseguir um pouquinho, né, para a gente amarrar aquilo que nós falamos. Primeiramente, queria dizer que adorei o que todo mundo disse, né, falou da sua infância, dentro dos pontos que a Joana colocou. Por que eu fiz essa pequena rodada de conversa? Para que a gente possa fazer uma prática, né, de você tentar se visualizar dentro do texto. Porque quando a gente está lendo os textos, principalmente espíritas, eu acho que a gente deveria ter esse cuidado de você ler se visualizando dentro do texto. Porque geralmente a gente lê por cima, a gente lê muito ligeiramente, muito rapidamente. Então, olha só, o quão diferente foi a primeira leitura da Clécia, foi uma leitura rápida, né? Quando a gente se colocou dentro do texto no segundo momento. Então, no primeiro momento, a gente estava fora do texto. Depois, a gente se incluiu dentro daquilo que a Joana estava falando e ganhou mais sentido, ganhou mais razão de ser. Então, carecemos de fazer isso porque esse conteúdo a gente já sabe, né? Nós já sabemos dos traumas, já sabemos da questão do inconsciente, tudo isso nós já estudamos aqui. Então, carece agora da gente trazer esse conteúdo para a nossa vida prática. Onde é que isso fala em mim? Onde é que isso tem uma correspondência em mim? Então, se nós fazermos isso todas as vezes que nos debruçarmos diante de uma leitura espírita, e eu falo espírita porque é aquela que fala mais fundo a nossa realidade, eu acredito que a gente está fazendo aí uma terapia muito profunda na hora do processo de leitura e de vivência dos conteúdos. E nesse finalzinho que a Joana fala, ela diz assim, caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-a crescer, realizar-se. Então, a gente precisa de se encontrar, e a gente se encontra fazendo esse esforço, né? Tipo, por exemplo, a Adriana, não sei, não lembro de nada da minha infância. Ou seja, você precisa fazer esse esforço de você ir até a sua infância, né? Porque houve um período de infância, óbvio que houve. Mas por que ele foi deletado do seu inconsciente? Por que você não quer chegar até lá? Então, enquanto você não chegar lá, e você não ter essa coragem, como diz a Joana, de reencontrar-se, e reencontrando-se, amar-se, porque, no fundo, a gente tem um medo da nossa própria natureza. Por exemplo, nós não temos um carinho pela nossa natureza inferior, pelos nossos traumas, pelas nossas frustrações. A gente quer meio que esquecer isso, mas a gente carece de olhar para eles como fenômenos que nos foram importantes na construção da nossa personalidade. Então, nós temos que olhar para tudo aquilo que nós vivenciamos como algo que nos lapidou para que nós chegássemos aonde nós estamos. Esse olhar de carinho, de afetividade pelo caminho que você está percorrendo. Então, só nesse momento você vai conseguir crescer e realizar-se, expandir-se, porque a gente não vai avançar vamos dizer assim, negando uma parte de nós. Nós só iremos avançar quando nós identificarmos essa parte, entendermos o benefício que ela nos trouxe e seguir adiante para novos caminhos, novas paragens, novos pontos, né? Eu me recordo do livro Memórias de um Suicida, que tem um personagem lá chamado Agenor Penalva, esse personagem. E ele é um personagem que ele vive num processo de negação muito grande.
Ou seja, ele foi suicida, parece-me, não recordo muito bem a história, perdoe-me, depois vocês podem investigar e melhor entender. Mas, se não me falha a memória, ele assassinou os próprios pais por questão de herança, alguma coisa nesse sentido. E ele foi para o Vale dos Suicidas, depois foi para a Colônia Maria de Nazaré, mas ele vivia num processo de negação. Para ele, ele foi o melhor filho do mundo, ele nunca maltratou os pais, ele sempre foi uma pessoa, ou seja, ele negava uma natureza que ele não queria identificar. E isso limitava ele de crescer. E o que os orientadores espirituais fizeram? Forçaram o Agenor Penalva a identificar esse conteúdo dentro dele mesmo. Eles colocaram uma espécie de capacete na cabeça dele, né, e fez com que ele voltasse àquela lembrança, àquela reminiscência, aquilo que nós chamaríamos hoje de regressão de memória, né, uma terapêutica de regressão de memória. E fez com que ele acessasse esse conteúdo que ele estava tentando ocultar. E quando ele acessou esse conteúdo, ele teve uma catarse, um processo de dor, de sofrimento, ele chorava, ele estertorava, ele gritava, então ele passou por uma comoção muito grande, mas esse choque, ele foi extremamente importante para que a partir dali ele avançasse, ele crescesse, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer esse movimento de, vamos dizer assim, de regressão até aquele momento que a gente quer ocultar, sofrer aquele choque que é necessário e, a partir dali, a gente poder expandir, crescer e realizar-se. Então, continuando o texto, aqui a Joana diz assim: enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, cada vez apresentando-se sob disfarce diferente. Então, enquanto nós não tomarmos essa resolução, o conteúdo vai sempre vir de maneira disfarçada. Porque ele não vem claro, gente. É por isso que a gente faz análise. Por que a gente faz análise? Para nós analisarmos, porque a gente não entende o conteúdo claramente. O conteúdo ele vem disfarçado. O que é o sonho? É um conteúdo disfarçado. O que são os nossos atos? Tudo é um disfarce do inconsciente. Quando chega na consciência, já está totalmente burlado o processo. E aí a gente cria uma série de fantasias em relação a tudo isso. Então, a Joana fala que enquanto nós não tomarmos essa providência, né, de ir ao encontro de si mesmo, ela diz assim: a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, ou seja, em tudo na sua vida isso vai te afetar. Em todos os aspectos da tua vida, esse conteúdo ele vai alterar o teu comportamento, cada vez apresentando-se sob disfarces variados, disfarces diferentes. Muito bem, mas aí a gente passa a palavra para a Clécia, que é ela que estava fazendo a nossa leitura, né, Clécia? Você pode continuar, eu só queria fazer esse parênteses aí. Tudo bem. Enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, cada vez apresentando-se sob diferentes disfarces. A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo o investimento de esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficarão ignorados, porém, continuam pulsantes e dominadores. Costuma-se asseverar com certa realidade que, no íntimo, todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Há razões subjacentes nessa afirmativa, graças à herança psicológica infantil da insatisfação e dos medos, da crueldade e da agressividade que ficaram estratificadas no subconsciente, sem libertação, sem conscientização da sua realidade como ser digno. Atemorizada, a criança, pelas recompensas e pelos castigos, ao libertar-se da sujeição dos pais ou educadores severos, permanece presa a regalias como ao medo das punições divinas, perdendo a própria identidade, confundindo-se
vítima permanente de infundada consciência de culpa, quando não a tem temporariamente pela presunção, pela prepotência. Por melhor que seja, sempre se cobra mais, afirmando que se poderia haver desempenhado com perfeição e profundidade. Quando se equivoca, perturba-se, deixando que a criança interior assuma o comando da sua conduta, passando a ter medo de correspondente castigo, do qual fica à espera, em conflito. Muito bem, até aí está ótimo. Então, a Joana faz esse traçado de tudo aquilo que a gente já dissertou aqui, né? Então, ela fala a felicidade, o equilíbrio, olha só, a autorrealização merecem todo o investimento do esforço pessoal. Olha só, gente, esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficam ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. Ou seja, nós ignoramos no sentido de não querer ter contato, mas eles estão aqui, pulsantes, e nós somos provas disso. Porque quando eu pedi para que vocês falassem daquilo que vocês se identificaram, vocês falaram uma série de coisas que têm raízes na infância, né? Que têm raízes em pretéritos, muitas vezes dolorosos. Então, ou seja, mas nós estamos aqui, tipo, deixa a vida me levar, eu estou seguindo em frente, já passou, foi lá no passado, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, me lembrei da fala da Iracema, né? O pai já desencarnou, a mãe está distante, já ficou lá para trás. Ou seja, a gente tenta fingir que não está vendo, mas o que acontece com tudo isso? Esse conteúdo perturbador, ele continua falando em nós. Por que ele continua falando em nós? Porque foi lá atrás, era quando eu tinha 8 anos. Sim, era quando eu tinha 8 anos. Mas hoje, aos 40, eu ainda sou inseguro. Hoje, aos 50, eu ainda sou imaturo. Hoje, aos 60, eu ainda estou ansioso. Entende? Então, foi quando eu tinha 8 anos, mas isso reflete até hoje na minha personalidade. E por que reflete? Por que altera? Por que ainda me controla? Porque eu ainda não tive coragem de olhar vis-à-vis, de encarar, de dizer é assim mesmo, né? Eu passei por isso, eu sofri isso, né? E de você se refazer, se reestruturar. Então, a gente precisa de ter esse olhar, porque a gente se coloca muito na posição de negação e de vítima, porque a gente não quer ser pior do que o outro. Essa é a grande verdade. Por que a gente oculta tudo isso? Porque a gente tem aquela falsa ideia de que só nós passamos por isso, só nós enfrentamos esse problema e todo mundo teve uma vida perfeita. Mas quando a gente faz terapia de grupo, que é muito bom, a gente percebe que todos nós nos igualamos nas nossas provas, nas nossas expiações, nos nossos processos dolorosos, que ninguém tem uma família perfeita, que ninguém passou por uma trajetória todo o tempo bonita, e isso nos encoraja, em alguma medida, para a gente olhar um pouco mais para a nossa história, admitir a nossa história, a nossa trajetória, a nossa segurança, para que, mediante aí, a gente possa angariar coisas maiores, melhores no campo da nossa vivência espiritual. Então, a Joana diz, costuma-se asseverar com certa realidade que, no íntimo, todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Nós todos ainda somos crianças espirituais, emocionais e psicológicas. Então, nós ainda somos crianças. Entende? Então, quando Jesus disse aquela passagem, vinde a minhas criancinhas, ele não estava falando só daquelas criancinhas fisiológicas, ele estava falando para nós, crianças espirituais, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Porque dela é o reino dos céus, ou seja, quando Jesus está dizendo que da criança é o reino dos céus, ele está fazendo uma promessa, porque essa criança um dia vai alcançar a madureza, e nós precisamos chegar lá, para que a gente encontre a plenitude. Pode falar, Denise. Calypso, eu acho que também tem muito, nos primeiros 7 anos, né, a gente traz muita coisa de outras vidas, né?
Então, o que me chama a atenção, aqui você está falando eu já sou contrário de muito, eu já consigo lembrar de muita coisa da minha infância, de muita coisa, até de comidas, o que eu comi, o que eu estava fazendo, o momento que a comida sujou a minha roupa, e por aí vai, tudo. E o que eu me lembro muito bem, falando da exigência, quando eu era pequena, eu não sei o que aconteceu, porque eu acho que pode ser coisa de outras vidas. Ninguém falou para mim, nenhum professor, nem pai, nem mãe, mas eu tinha que tirar nota. Isso era uma coisa minha, que ninguém falou. Então, eu acho que pode ser, sim, coisas lá de trás. Porque ninguém falou, olha, não, isso eu lembro bem. Muito pelo contrário, todo mundo, olha, faz o que der, vai. Então, nunca fui. Então, o que eu acho que a gente traz, sim, essa infância que vem de outras vidas, de outras, e vai num ciclo, né, que não para. Concorda? Eu não sei quando vai acabar. Então, é complicado isso, porque a gente traz essa criança de outras vidas, os primeiros 7 anos, não é isso? É perfeitamente coerente. Aqui nós estamos falando desse período da infância, né? E a Joana se reporta a essa criança, mas essa criança que é espiritual, né? Então, claro que a gente traz muita coisa de outras vidas, isso nem é cabível de ser colocado em questionamento, né? Porque nós estamos num grupo espírita, né? Discutindo questões espíritas. Então, a reencarnação é um fator que ela é preponderante. E a Joana, toda vez que ela ela escreve algo, eu acho interessante que ela vai fazendo uma regressão muito cronológica. Ela vai para a idade de infância, depois ela vai para a idade embrionária, depois ela vai lá para a vida passada, né? Então, é esse processo aí. Então, quando a gente olha para a nossa infância e não consegue identificar na infância esse fator do seu trauma, certamente ele se oculta nas suas passagens anteriores, nas suas existências anteriores, aí carece de você ir mais fundo, né, no processo. Aí é que entra a doutrina espírita. É onde Freud não é mais suficiente, porque Freud é suficiente até a infância. Quando a gente já não consegue mais resolver as questões só pelo contexto familiar ou de infância, aí Freud não é mais suficiente, a gente tem que ir para Kardec. Nós temos que ir para o espiritismo, né? Ir mais além, né? Porque o Freud ele foi até um limite e ele não quis ultrapassar esse limite, embora ele conhecesse a espiritualidade, conhecesse de reencarnação, porque ele era um cara extremamente culto e entendia muito da cultura ocidental e também oriental. Então, só que ele não quis atravessar mesmo por arrogância pessoal, né? De não admitir a realidade espiritual. Mas ele não quis ir, a doutrina vai mais fundo. Mas óbvio que as matrizes dos nossos conflitos, na grande maioria, se encontram nas nossas experiências de vidas passadas. Agora, meus queridos irmãos, nós já estamos a 2 estudos e vamos para o 3º nesse capítulo, né, Aldenir? Então, nosso horário já se estende e a gente vai dando uma pausa por aqui para a gente não prolongar demasiadamente e termos condições de estudar melhor na próxima terça. Sim. Era só para poder avisar que a Clécia queria falar, que ela tinha levantado a mão. Lógico, pode ficar à vontade. Bom, assim, a partir das falas e também do estudo, eu já havia percebido isso antes. Todas as minhas frustrações, todos os meus desacertos na idade adulta, ela vem da infância, né? A questão de reprimir a dor, reprimir os sentimentos, de não saber dizer não, parte tudo da criação que eu tive com os meus pais, né? E assim, a análise foi que me ajudou a me permitir a sentir dor, porque às vezes eu passei por muita coisa que eu acabei me fazendo de forte. Não, eu não sinto isso, tá tudo bem. Assim, eu sempre fui de reprimir, né? Reprimir o que sentia, a dor, não saber expressar carinho, afeto, às vezes ser, assim, indiferente, essa é a palavra. E a análise, ela me ajudou muito nesse sentido, de eu me permitir
a sentir dor, de eu me permitir chegar perto do outro para expressar carinho. E essa minha carência, ela me fez a ter relacionamentos não muito bons, porque eu procurava uma coisa no outro que ela tinha que estar em mim, entende? E assim, o que me ajudou muito a perceber isso foi a análise. Era isso que eu queria dizer. Perfeito, Clécio, obrigado, né? Análise sempre, né? Freud tem até um texto chamado Análise Interminável, né? Porque a gente nunca deve terminar de fazer análise, porque a gente sempre precisa, né? Tá se analisando, se estudando, e o quanto que a gente observa, o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente amadurece fazendo autoanálise, que é justamente a proposta do livro da Joana, né? Autodescobrimento. E ninguém vai se descobrir se não se estudar, se analisar. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, fazer análises psicológicas, espirituais, analisar o seu dia. E um dos primeiros terapeutas é Santo Agostinho, né? Só para a gente não ficar aqui só em Freud, falando de Freud e tal, para a gente trazer para o Espiritismo, o Santo Agostinho é um dos primeiros terapeutas, que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala dessa questão do autodescobrimento, o Santo Agostinho diz assim: fazei como eu fazia. Todas as noites, antes de eu dormir, eu me perguntava o que eu tinha feito durante o dia, se eu tinha feito algum mal para a pessoa, e no dia seguinte eu procurava sanar qualquer coisa que ele tenha feito. Então, isso era uma análise que o Agostinho fazia durante todo o dia, né? Uma análise psicológica, interrogar a própria consciência, né? Então, a gente carece de estar todo o tempo interrogando a nossa consciência. Será que isso está me fazendo bem? Será que essa relação realmente ela está sendo uma relação saudável? Será que não é abusiva? Será que eu não estou me permitindo comportamentos que não são legais? Será que essa atitude que eu tomei... Não se interrogar num sentido neurótico, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas num sentido saudável da coisa, né? De você se estudar, se analisar e buscar se corrigir dentro das proporções de cada um. Pronto, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou seja, só um segundo, né? Já que estou falando aqui, Carleta, então a análise é assim, né? Unidos até que a morte os separe. Sempre, né? E trazendo aqui para o Evangelho, orar e vigiar, né? A vigilância é uma análise, né? Quando você vigia, você está todo o tempo em análise, em alerta, né? Então, só para a gente fazer ponte aí com o Evangelho mais uma vez. E eu digo que nem a morte nos separa, né? Porque após a morte continua a análise, porque o ser continua com seus issues, os seus problemas, as suas necessidades, né? E a pergunta que fica é a seguinte: Aldeni, eu falo mais sim ou eu falo mais não? Olha só. A preocupação. Olha só, Leonardo, eu estava, olha só, eu tinha esquecido já, olha só. Muito bem, Léo, muito bem lembrado. E olha só, e eu aqui alegre, né? Falando assim, olha, esqueceram da pergunta, não vou precisar responder, que bom. Aí ele mesmo lembra. Ótimo. Mas sim, o Léo fala não. Ele sim, ele consegue falar não. O que acontece é que quando eu falo não, eu fico me torturando, sabe? Eu fico... Sim. Respondeu, Dani. E quando eu falo não, eu fico um pouco me torturando, falo, ai, puxa, não pude atender, não pude fazer, não pude... Nossa, então é uma tortura isso, assim. Mas a Aldeni respondeu, é isso mesmo. Então... Leonardo, assim, eu sei que espírita não gosta muito disso, mas você é do signo de Virgem? Léo? Eu não escutei. Léo, você é do signo de Virgem? Oi. Se eu sou do signo de Virgem? É. Sou do signo de Virgem.
Eu sabia. Não é por nada, não. Eu sei que o espírita não acredita nisso, né? Mas tudo virginiano que eu conheço tem problema com não. Impressionante. Olha, Eu mas sou virginiana e eu tenho um sério problema com não, em dizer não. Às vezes eu estou totalmente desconfortável, mas às vezes, mesmo assim, eu não consigo dizer não. É virgem também? Sou. olha só, mas falando de virgem, eu também sou virginiano e talvez eu sou as avessas, porque eu digo mais não do que sim. Pois é, Carlitos. A gente Olha que precisa ver. maravilha. Sabe o que é, Carlitos? A gente precisa ver, primeiro, qual é o teu decanato e outra coisa, qual é o teu, como é que chamou? Tem outro nome lá. Ascendente. Isso. Por exemplo, se você tem ascendente em Áries, assim, putz, aí você vai falar Não, muito. é câncer. É câncer, meu ascendente. Eu não sei como é que Joana de Ângeles, os espíritos em geral, né, classifica os signos, se é uma bobagem ou só uma coincidência. Não, de maneira nenhuma. O Emmanuel fala da veracidade de algumas coisas, né? A astrologia é uma ciência muito respeitada, inclusive os magos que foram visitar o Cristo, né? Aqueles reis magos, a ciência que os levou era a astrologia, né? A ciência dos astros. E o Emmanuel fala muito bem da astrologia no Consolador, mas claro que essa astrologia mais séria, né? Não essa que a gente compra em revistinha, né? Claro. De banca, né? Mas a astrologia é uma ciência e traz suas verdades, como toda ciência. Legal. Então tá explicado, Léo. Tá mais tranquilo. É teu signo, Léo. Não é? Agora Sabe tá mais por que eu tô tranquilo. falando isso? Eu posso bem falar do signo de também, porque eu tenho a minha filha, a minha mãe e meu marido de Virgem. E eu sou a única Áries no meio deles. Então, Olha, agora, Edenilze, agora eu entendi porque eu me identifico com você, né? Você orbita em torno dos virginianos, né? Exatamente. Não é eles que orbitam em mim, entendeu? Não sei. Exato, perfeito, é o contrário. É uma coisa esses virginianos. Depois o Léo fala, eu falo, não, é difícil. Eu sei, convivo com todos eles. Perfeito. Então vamos encerrando, né, Aldenir?